Pílulas de Saúde apresenta Naridicas para prevenir a rinite alérgica. Para ajudar a prevenir a rinite alérgica, faça a manutenção periódica do seu aparelho de ar-condicionado, pois eles acumulam poeira e fungos e podem contribuir na piora da rinite alérgica. Fique esperto e respire melhor. Naridicas é um oferecimento de Naridrim. Este programa é um oferecimento de EMS. EMS Genéricos, a maior linha de medicamentos do Brasil. Igiderme cuida de você. E Rede Familiar, saúde para toda a família. Pílulas de Saúde. No programa de hoje, preparamos uma matéria para todos que querem saber mais sobre o ronco. Convidado e especialista discutem tudo sobre esse mal e como tratá-lo. Virginia Novick, no Poder dos Alimentos, fala sobre o gergelim, um excelente complemento nutritivo que vale a pena incluir no seu cardápio. No nosso quadro de beleza, falamos sobre a depilação no nariz e na orelha. Pastore hoje nos fala sobre o desgosto na nossa pílula de informação. Tudo isso você confere aqui no próximo bloco. Não saia daí. Olá, eu sou o seu Precim, o melhor amigo dos preços baixos. Confira as ofertas da semana na Rede Familiar. Kit de derme com 2 unidades de R$ 18,90 por R$ 14,90. Cogumelo do Sol, leve 3 e pague 2 por R$ 139,80. E polivitamínico Gerovital, de R$ 88 por R$ 48,90. Drogaria Familiar, saúde para toda a família. É um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e farmacêutico, leia a bula. Segundo o Instituto do Sono, em São Paulo, pessoas que roncam têm chances maiores de ter pressão alta, problemas no coração, AVC, diabetes tipo 2 e colesterol alto do que pessoas que só roncam de vez em quando. Ainda assim, eles esperam em média 18 anos para procurar tratamento. Não tratado, o ronco pode se transformar em apneia do sono, que provoca parada respiratória momentânea por obstrução. Os episódios sérios duram mais de 10 segundos e ocorrem mais de 7 vezes por hora, fazendo a pessoa despertar seguidas vezes. Quem tem esse problema se sente constantemente cansado. E hoje eu recebo no nosso programa o Edson, que vai conversar com a gente um pouquinho sobre o ronco. Tudo bem, Edson? Tudo jóia, Twig. Boa tarde. Que bom tê-lo aqui no nosso programa. Agora eu quero saber uma coisa. Você ronca? Olha, eu não sei, mas o pessoal que dorme perto de mim reclama bastante. Agora, essas reclamações, elas são constantes, são diárias, como é que é? Bastante rotineira. É verdade? Você já procurou um médico para saber por que você ronca? Não procurei. Vi alguns comentários na internet, em alguns fóruns, porém especificamente eu não fui atrás de um médico especialista. Agora, como é que é a sua alimentação? Você acha que tem alguma coisa relacionada quando você come? A pessoa que dorme com você reclama mais? Como é que funciona? Nunca parei para repensar nisso, com relação à alimentação. Talvez eu acredito que seja relacionado ao cansaço do dia a dia, não sei. Agora, quando você acorda, você tem aquela sensação de que você não descansou o suficiente? Sempre. Ah, então você não acorda com aquela descansado? Não. Sempre você acorda querendo dormir mais. Agora, quando a pessoa que começou a reclamar, você consome bebida alcoólica? Não bebo. Come bastante à noite? Às vezes. Então agora a gente vai conferir juntos uma entrevista que o especialista promete desvendar os mistérios do ronco. Vamos conferir. Vamos lá? Dormir bem é uma necessidade vital. E uma boa noite de sono é excelente para o bom funcionamento do organismo. E hoje eu estou ao lado do Dr. Gustavo Passerotti, do Instituto Abaton de Medicina e Saúde, que é otorrinolaringologista e vai falar com a gente sobre ronco e apneia. Existe uma diferença entre o ronco e a apneia? Existe. Como eu disse, o ronco é o som e a apneia já consiste numa entidade médica que acaba acontecendo quando a pessoa sufoca. Então, a oxigenação do sangue durante esse sufoco diminui e o sono se compromete por conta disso.
O ronco, a princípio, ele pode ser um ronco simples que não compromete o sono. Já a apneia sempre compromete o sono em graus diversos, levemente ou de maneira considerável. Mas é uma coisa que a gente tem que considerar realmente, a pessoa ronca, é uma coisa que está colocando a saúde em risco? É preciso de um tratamento? O que acontece? Sim, tanto o ronco, propriamente dito, aquele que a gente chama de ronco primário, aquele que não repercute na qualidade do sono, quanto o ronco acompanhado da apneia, que compromete a qualidade do sono, tanto um quanto o outro merecem um tratamento. O primeiro, que é o ronco primário, merece um tratamento porque o parceiro, em geral, acaba sendo atrapalhado pelo ronco. Dizem inclusive que quando a pessoa vai até um consultório, quem tem que ir junto é a esposa, no caso. Porque ele mesmo não vai saber que altura ele ronca, com que frequência, se ele tem aquelas paradas, não é verdade? Em geral, vem sempre um dedo duro. Tem que vir o dedo duro, exatamente. Mas o ronco primário, ele precisa de em geral, a pessoa vem procurar um tratamento porque o parceiro pede para que ele procure. O ronco patológico, vamos dizer assim, que é o ronco acompanhado da apneia, aí é um problema de saúde da própria pessoa. Não só pelo barulho que incomoda o parceiro, mas também da própria pessoa, que compromete, é uma doença crônica, como a hipertensão, como o diabetes. O ronco, ou acompanhado ou não pela apneia, ele é provocado pelo estreitamento das estruturas faríngeas da garganta, que consiste na mucosa e na musculatura. E essa musculatura não é um arcabouço, não é rígido, então ela vibra. E às vezes mais relaxada está a musculatura, vibra mais. Quando está menos relaxada, a pessoa não ronca. Então, alimentos como o álcool acabam fazendo com que haja o relaxamento da musculatura e, portanto, o ronco se torna uma coisa mais frequente. Quer dizer, então, assim, dependendo da alimentação que a gente tem, se eu tomo um vinho que eu fico mais relaxada, automaticamente essa região minha relaxa também? Na verdade, toda a musculatura do corpo como um todo relaxa, e a faringe não é diferente. Por isso a pessoa ronca mais? Por isso a pessoa ronca mais. Mas nem todas as pessoas que bebem o álcool, bebem um vinhozinho, vão ter o ronco. Algumas vão ter mais, outras vão ter menos. A gente percebe, eu não sei se é uma impressão minha, mas que as pessoas obesas, elas roncam mais. Por quê? Porque o obeso acaba, a estrutura da faringe, toda a região do arcabouço faríngeo acaba sendo mais estreito também. Então, o obeso, ele é obeso em todo o corpo. Não é só na barriga, não é só no bumbum, não é só na perna, não é só na coxa. Também a região cervical acaba ficando propensa ao estreitamento. Tem como a gente olhar uma pessoa na rua e falar certeza, essa pessoa ronca? Certeza não dá, mas tem algumas dicas que a gente acaba percebendo. Por exemplo, a formação da região, da estrutura óssea da mandíbula, a anatomia do pescoço, os pescoços tem você olhando o pescoço mais curto, mais cheinho, você fala, a chance, ou a pessoa mais obesa tem uma tendência maior ao ronco, por conta desses motivos que a gente acabou de falar. Então, não dá para ter certeza, mas dá para ter uma ideia de que é provável de que essa pessoa ronque. E homens roncam mais do que as mulheres? Não. A função hormonal, nesse caso, não influencia. Como eu falei, a oxigenação do sangue diminui, sobrecarrega-se estruturas vasculares, o coração tem que bombear mais sangue, o cérebro não recebe oxigênio da maneira que deveria receber, então o sono fica comprometido, a pessoa tem uma repercussão no dia a dia da pessoa, falta concentração, sonolência durante o dia, a pessoa numa sala de espera não consegue esperar, já dá uma cochilada, dor de cabeça, por conta de uma noite mal dormida, fora que acaba facilitando ou dificultando, na verdade, o tratamento de doenças crônicas, como pressão alta. A gente sabe que as estruturas são mais exigidas e, portanto, o controle, por exemplo, da hipertensão fica mais difícil. A gente sabe que existem alguns tratamentos para o ronco, que eu não sei se realmente são eficazes, existe uma cirurgia. Quando que uma pessoa deve realmente recorrer a esse tipo de tratamento ou até mesmo cirurgia? Bom, depende. Na verdade, a ideia é que toda pessoa que ronque procura um médico, um otorrinolaringologista,
para que se faça o diagnóstico correto do motivo do ronco. E aí a gente tem que atuar sobre o motivo. Se a gente acha que o motivo é uma alteração anatômica da região faríngea, pode ser que uma cirurgia surta efeito. Então, isso vai depender realmente de cada caso. E a cirurgia depende também. Pode ser cirurgia faríngea, pode ser cirurgia ortognática. Então, aquela máscara que a gente vê em alguns casos, que a pessoa tem que dormir, o que é aquilo? É uma outra opção de tratamento. Aquilo lá chama-se CPAP, que nada mais é do que funciona como se fosse um compressor. Parece uma máscara de inalação, né? É igualzinho a máscara de inalação, pode ser acoplada ao nariz ou na face, dependendo do caso. Em geral, se acopla no nariz. Então, quando a pessoa começa a sufocar a faringe, a garganta começa a fechar, essa máscara introduz o ar na faringe, não deixando ela fechar. Em muitos casos, isso deve funcionar lindamente. A maioria dos casos, na verdade, esse tratamento é um tratamento que realmente cura o problema, mas é igual usar óculos. A pessoa que é míope, tá de óculos, tá curada, não é verdade? Sim. Ela tirou o óculos, tá míope de novo. Então, a mesma coisa, a pessoa que tá usando, tem a apneia do sono ou tem o ronco e usa esse aparelho, durante o uso do aparelho ele não vai ter o ronco, não vai ter a apneia. Mas à noite que ele não dormir com o aparelho, ele vai ter repercussão. Cria uma dependência, doutor? Não cria dependência, mas a pessoa acaba se acostumando no motivo de que o dia que ela dorme sem o aparelho, o dia seguinte fica mais difícil. Então a pessoa que dorme, ela acaba querendo dormir com o aparelho, porque ela sabe que o dia seguinte vai ser um dia melhor. A adaptação é bem difícil, né? Porque... Não é difícil. Mas é um aparelho desconfortável, como é que a pessoa vira, aquele elástico? É uma questão, assim, não é difícil de se adaptar. A primeira impressão é que deve ser, a pessoa pensa que é difícil de se adaptar por conta da máscara. Mas não faz barulho excessivo, não atrapalha o parceiro, porque não adianta também eu trocar, se fosse uma máquina barulhenta, troca o ronco por o barulho da máquina. Então é silencioso, é confortável, não atrapalha, então a pessoa se adapta em geral facilmente. Mas em que caso que a pessoa deve se preocupar de fato, doutor? Se ela tem essa apneia, se ela consegue sozinha ver isso, é o parceiro que tem que avisar? Como que funciona? Em que situação que eles te procuram? De ambas as formas. As pessoas que têm parceiros que evidenciam o problema e falam você está sufocando, você está parando de respirar, ela vai avisar o parceiro, a pessoa, entre aspas, o roncador, para procurar uma ajuda médica. E às vezes a pessoa não tem um parceiro, não sabe que tem, mas a pessoa acorda sufocada, então a pessoa sabe que está sufocando à noite e também vai procurar um médico. Então, as duas, de qualquer forma, é importante que se procura saber o grau de comprometimento que está tendo o sono da pessoa. Tem idade para começar a roncar? Não tem idade. Desde crianças podem roncar, mas por outro motivo em geral. O motivo das crianças é um pouquinho diferente do motivo do adulto em geral, mas não tem idade. Bom, as queixas elas realmente têm que vir de quem dorme com a pessoa. Agora, tem alguma coisa que você esteja fazendo para evitar o ronco? Por aí eu procuro, nesses últimos dias, tenho testado algumas coisas diferentes. Dentre uns que eu testei esses dias agora, é aquela fitinha que se coloca no nariz, chama-se, não me recordo o nome, acho que extensor nasal, algo relacionado, que realmente parece que abre um pouco mais a respiração. Então, conseguiu respirar melhor no decorrer da noite. Isso eu percebo de fato, o cansaço de manhã tira. O ronco o pessoal não reclama tanto, deve ter dado uma diminuída bem drástica com relação a isso. Outras coisas eu ainda não testei, mas foi algo que realmente para mim surtiu efeito, tanto no decorrer do dia a dia, eu fico mais exposto, eu tenho uma saúde melhor. Agora tá na hora de você procurar uma ajuda médica, você não acha, Edson? Com certeza, depois do conselho do nosso médico, eu acho que temos que fazer isso, sim. Sim, porque afinal de contas você pode dormir melhor, quem dorme com você pode ter um sono mais tranquilo e acaba todo mundo feliz, né? Sem sombra de dúvidas. Tá certo, eu gostaria de agradecer a sua presença no nosso programa, Edson. Obrigado, Tui. E vocês aí de casa que querem participar do nosso programa, mande um e-mail para contato@farmatv.com.br que a gente vai tentar de alguma maneira trazer a solução do seu problema de saúde para você.
Olá, eu sou o seu Precim, o melhor amigo dos preços baixos. Confira as ofertas da semana na rede familiar. Kit de derme com 2 unidades de R$ 18,90 por R$ 14,90. Cogumelo do Sol, leve 3 e pague 2 por R$ 139,80. E polivitamínico Gerovital, de R$ 88 por R$ 48,90. Drogaria Familiar, saúde para toda a família. É um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Procure um médico e farmacêutico, leia a bula. Pílulas de Saúde apresenta Naridicas para prevenir a rinite alérgica. Para ajudar a prevenir a rinite alérgica, faça a manutenção periódica do seu aparelho de ar-condicionado, pois eles acumulam poeira e fungos e podem contribuir na piora da rinite alérgica. Fique esperto e respire melhor. Naridicas é um oferecimento de Naridrim. O gergelim, também conhecido como sésamo, contém uma grande variedade de princípios nutritivos de alto valor biológico, como gorduras insaturadas que são eficientes na redução do nível de colesterol no sangue, e lecitina, que desempenha importante função no nosso organismo. Virginia Novick nos conta mais sobre o poder nutricional dessa sementinha. Vamos conferir. Se alimentar bem é um desafio diário, mas pode ser muito mais fácil do que você imagina, desde que você conheça o poder, as propriedades de cada alimento. Hoje a gente vai olhar mais de perto uma sementinha que veio lá do Oriente, muito presente na culinária árabe, japonesa, o gergelim. Para isso, é claro que eu estou aqui ao lado de uma nutricionista, a doutora Selma de Brito, que vai me ajudar nessa investigação. Muito bem-vinda e me conta, para começo de conversa, é verdade que gergelim emagrece? Nenhum alimento sozinho emagrece. O que emagrece é uma reeducação alimentar, ou seja, ter uma alimentação saudável e hábitos de vida saudáveis. Agora, o gergelim pode sim ajudar no emagrecimento, porque ele é um alimento rico em fibras e a fibra confere um poder de saciedade, ou seja, a pessoa tem menos fome e isso ajuda muito no emagrecimento. Agora, eu costumo comer gergelim em pratos salgados, na culinária japonesa principalmente. E a gente estava aqui batendo um papinho um pouco antes da matéria e ela estava me lembrando dos doces árabes e me dando até algumas dicas de como usar essa sementinha, porque também são vários tipos de semente. Olha só, tem aqui a branca, a tostada, a preta. Peraí, vamos esclarecer. Qual que é a diferença? Existe uma diferença na propriedade de cada uma delas? Na verdade, o gergelim preto ele tem um pouquinho mais de vitamina A e cálcio, mas não que desqualifique os outros tipos de gergelim. Basicamente nós temos, o branco, Este daqui mais moreninho é o resultado deste daqui torrado, quando a gente torra, o gergelim branco. E quando ele sofre essa transformação, ele perde algum nutriente? Não, não perde. Esses nutrientes são estáveis a alta temperatura, então as propriedades nutricionais ficam mantidas. Agora, e quantidade? É 1 grão. Quanto é que eu posso comer por dia para não engordar, para ter todos esses benefícios dessa fibra? Na verdade, o que a gente recomenda é que a gente ingira no máximo 1 colher de sopa, que tem em média 15 gramas. Porque a gente não pode esquecer que o gergelim, apesar de ter nutrientes essenciais ao bom funcionamento do organismo, ele é calórico. Para você ter uma ideia, essa colherzinha de sopa com 15 gramas tem quase 90 calorias. Uau! Mas vale a pena, não é? Vale, Por vale quê? a pena. O que ele tem de tão poderoso assim? Ele tem vitamina A, que é bom para olho, cabelo, tem complexo B, que é excelente para o bom funcionamento do nosso metabolismo e fornecimento de energia, tem vitamina E, que é um poderoso antioxidante, aquele que retarda o envelhecimento celular. E temos também minerais como magnésio, selênio e a famosa gordura do bem, que são os ácidos graxos, que ajudam a proteger o nosso coração. A transformar o colesterol ruim em colesterol bom? É mais ou menos, Popularmente falando? Os ácidos graxos, poliinsaturados, eles têm essa capacidade de promover o bom aproveitamento das gorduras, que teoricamente fazem mal para o nosso coração. Então elas impedem que elas se depositem nas artérias e com isso ela mantém a boa saúde do coração. Mas há de se lembrar que só o gergelim
não faz esse benefício. Ele tem que estar inserido numa alimentação saudável. Maravilha. Como é que eu posso adquirir esse novo hábito? Afinal de contas, eu não vou comer comida árabe todo dia, nem comida japonesa todo dia, né? Eu adoraria, mas não dá para ir no japonês todo dia. O que eu posso fazer em casa? Como é que eu posso utilizar essa sementinha? E qual é a mais apropriada? Por exemplo, para eu colocar em cima de um arroz. Olha, o tipo de gergelim que você vai usar, ele não pode ser qualquer um, porque o sabor de todos são muito parecidos, né? Agora você pode usar no dia a dia, por exemplo, nós consumimos muito em cima das sobremesas, por exemplo, uma salada de fruta, um sorvete, fica muito saboroso, a crocância. É porque é crocante, para não perder o crocante, é bom a gente salpicar depois que o prato tá pronto, é isso? É, a gente evita a cocção, porque senão ele fica desmanchadinho, né? Ele não perde a propriedade. Então vamos cozinhar com o gergelim, tá bom, gente? Depois que o prato tá pronto, você dá aquele toque de chefe, assim. Sabe, você tá servindo, você fala, opa, esqueci de um detalhe fundamental, o gergelim. Em cima de arroz, em cima de salada, na sobremesa, na fruta. Exato. Onde mais eu posso usar o gergelim? Nas carnes, por exemplo, algumas carnes. No peixe fica legal. No peixe fica gostoso, né? E alguns tipos de carne branca também, você salpica, fica saboroso. Olha e só, nutritivo. Um toque diferente e saudável. Agora aqui também tem o tahine. Pasta de gergelim. Então, outra preparação que também fica muito saborosa é você pegar a berinjela, né? Cortar, fatiar, levar ao forno e depois cobrir com a pasta, né? Que seria o tempero, né? Então são muitas opções no qual o tahine está inserido. Olha só, que dica bacana. Tomar cuidado porque é calórico, isso a gente já sabe, não é? Não é para exagerar na quantidade. E vamos entender melhor essa coisa. Por que criou-se esse mito de que o gergelim emagrece? O que ele promove no nosso corpo que as pessoas entenderam que ele emagrece? Primeiro, por causa da quantidade elevada de fibras que ele tem, né? Então, a fibra tem esse poder de dar uma saciedade maior, como você me disse no início da matéria, mas também... parece que ele quebra alguma molécula? É assim, por causa das propriedades que ele tem, dos ácidos graxos poliinsaturados, tudo, ele quebra as moléculas de gordura, né? E facilita a absorção no intestino. E daí, se a pessoa tem uma quantidade, um consumo adequado de fibras, na hora que ela vai ser absorvida pelo intestino, a fibra faz um carreamento através das fezes, então acaba absorvendo menos, né? Olha, entendeu como é que é o babado? Quer dizer, mesmo se você deu uma exageradinha, de vez em quando a gente também chuta o pau da barraca, né, gente? Aquele aniversário, aquele brigadeiro, aquele bolo, acontece também, né? Enfim, se você está comendo gergelim regularmente, ele faz com que seu corpo absorva menos essa gordura, é por aí? Ele ajuda, ele contribui. Olha só que maravilha, então viva o gergelim! E a gente volta com mais dicas, sempre com dicas para que você possa fazer escolhas mais inteligentes à mesa. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês pelo convite. No nosso quadro de beleza, fomos até o Estúdio W falar de depilação, mas desta vez nos homens. Vamos conferir. Bom, a vaidade masculina já foi motivo de piada e hoje o homem moderno admite com tranquilidade que se rende a determinados tratamentos estéticos para manter uma ótima aparência. E eu tô aqui ao lado da Mara, que não me deixa mentir quando o assunto é depilação masculina. É isso mesmo, Mara? É verdade. Aqui no Estúdio W, o que você faz nos homens? Eu faço muita depilação de ouvido e nariz e sobrancelhas também, que é o que mais os homens procuram. E a gente tá numa salinha super escondidinha, discreta, que é pra não deixar o homem tímido, é verdade? É isso aí. Agora, eles reclamam de dor que nem mulher ou é diferente? Muito mais. Muito mais. Eles reclamam muito mais. Eles são mais sensíveis do que as mulheres. Agora, a gente percebeu que você colocou uma cerinha ali pra derreter. A mesma cera que as mulheres usam é igual nos homens? Sim, a mesma cera. Existe uma técnica especial para depilar o nariz ou dentro da orelha? Existe. Tanto que só o profissional mesmo da depilação pode fazer esse tipo de depilação. Porque as mulheres estão acostumadas, né? Na verdade, muitas vezes elas chegam para depilar, ficam um pouco receosas. Como é que eu vou depilar dentro do nariz? Eu imagino que para o homem deva ser muito mais difícil do que é para a mulher.
Mas aqui os profissionais, os cabeleireiros, já fazem o trabalho com o cliente de deixar ele mais seguro, né? Porque é seguro, fazendo com um profissional habilitado, não tem problema nenhum. Agora, me conta um segredinho, Mara. Quando a pessoa vem aqui pra depilar o nariz ou a orelha, eles ficam com um pouquinho de vergonha? Bastante, bastante. Mas aqui esse espaço do salão já é reservado para homem, então eles acabam ficando mais à vontade. E os pelos do nariz e da orelha, eles crescem com a mesma rapidez do que da axila, do que da virilha, da perna? É o mesmo efeito. De 20 a 30 dias é o tempo suficiente para fazer novamente a depilação. Bom, então você aí de casa que tem aquele pelinho que te incomoda, sabe que tem solução e pode correr aqui pro Estúdio W, falar com a Mara, que ela vai deixar você bem tranquilo. E você vai acompanhar agora como é que funciona essa depilação. Vamos lá, Mara? Vamos lá. E o nosso programa chegou ao final. No próximo sábado, nós temos um encontro marcado aqui no SBT. E eu te espero. Fique agora com mais uma dica do Dr. Carlos Alberto Pastore. Até a próxima. O assunto hoje é a história antiga de morrer de desgosto, né? As situações chamadas corações partidos. Essas histórias antigas que a gente ouvia, puxa, a pessoa morreu lá de desgosto, então falecia o marido, a senhora em meses falecia também. Quer dizer, havia uma relação muito grande entre o coração e os distúrbios emocionais. Não há dúvida que essa coisa afetiva mexe muito com a gente. Porque durante essas situações de tensão você libera principalmente a adrenalina e o cortisol, que são os hormônios do estresse. Eles têm uma repercussão corporal muito grande, a adrenalina aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial, o cortisol mexe com todo o metabolismo, ele retém líquido, ele tem uma série de transformações pelo estresse. O que acontece é que eles observaram que essas pessoas que vêm em estresse crônico podem ter uma situação emocional muito forte, uma perda de um parente, uma discussão muito importante e o coração sofre um verdadeiro espasmo, né? E nessa situação desse verdadeiro espasmo, funciona quase como um infarto do miocárdio sem coronárias obstruídas. É praticamente só o espasmo da tensão, da adrenalina. E esse indivíduo é levado para o hospital como fosse um verdadeiro infarto e às vezes você consegue recuperar e o indivíduo fica sem lesões. Então essa história do coração partido, que a gente já ouviu muito, morrer de desgosto, é uma situação de muita descarga adrenérgica e que pode acometer qualquer pessoa sob grande estresse. Olá, eu sou o seu Precim, o melhor amigo dos preços baixos. Confira as ofertas da semana na rede familiar. Kit de derme com 2 unidades de R$ 18,90 por R$ 14,90. Cogumelo do Sol, leve 3 e pague 2 por R$ 139,80. E polivitamínico Gerovital, de R$ 88 por R$ 48,90. Drogaria Familiar, saúde para toda a família. É um medicamento, seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e farmacêutico, leia a bula. Este programa foi um oferecimento de EMS Genéricos, a maior linha de medicamentos do Brasil. Igiderme cuida de você. E Rede Familiar, saúde para toda a família.